Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa segunda aula de Photoshop básico. Conforme prometido, a aula de hoje nós vamos falar de seleção de imagens, que é parte fundamental de qualquer composição, de qualquer trabalho que a gente for executar. Existem diversas ferramentas de seleção para várias situações diferentes. Cabe a nós saber escolher qual que a gente se adapta mais ou qual ferramenta utilizar para cada caso. Para entender bem essa estrutura de seleção, vou focar a aula só nisso. O ato de selecionar consiste em marcar determinada área que a gente vai alterar. Eu não vou alterar nada, eu só vou fazer a seleção para que depois, nas próximas aulas, quando a gente for partir para modos de alteração de cor, de ajustes, a gente já tenha isso bem claro na cabeça, como fazer a seleção. Então vamos lá, direto ao assunto. Eu tenho alguns arquivos que eu já separei para a aula de hoje, vou disponibilizar para download no site, o link está aqui embaixo. Vamos começar aqui, File, Open ou Ctrl+O ou Command+O, e eu tenho minha pasta de imagens. Clico na primeira, com o Shift apertado, eu clico na última imagem, ele vai selecionar todas elas e eu vou abrir todas juntas. Open. Ele vai abrir aqui em várias janelinhas. Eu quero começar na câmera. Cadê a câmera? Aqui. Quero começar com essa imagem para mostrar como é que ela funciona. Para utilizar a ferramenta, você pode fazer formas retangulares, assim clica e arrasta, ou quadrado, segurando Shift, eu vou clicar aqui fora, segurando Shift, ó, clica, segura o Shift, e ela marca um quadradinho, perfeito. Esse é o princípio básico da seleção. Clicar e arrastar a área selecionada. Perceba que quando a gente clicou aqui no menu Rectangular Tool, ele apareceu aqui algumas opções dessa ferramenta, conforme eu já expliquei na aula anterior, que cada ferramenta tem as suas opções aqui em cima. Então, olha só, essa primeira opção, New Selection, ela quer dizer o seguinte, se eu clicar fora, ela desmarca essa seleção, eu posso criar nova, ou se eu quiser criar nova, aqui ó, clico e arrasto uma nova, ela simplesmente desmarca essa opção e cria uma nova. A New Selection, sempre que estiver marcada, ela vai criar uma nova seleção, então que vai substituir a antiga. A segunda opção, Add Selection, ela faz justamente, ela adiciona uma nova seleção. Eu clico e arrasto e ela manteve essa seleção aqui de fora, mais essa seleção nova. Se eu quiser outra aqui neste canto, clico e arrasto. Na terceira opção, Subtract, é o oposto. Claro, ela vai subtrair. Então, eu quero tirar essa seleção, ó. Faço uma seleção que vai subtrair. Quero tirar só um pedacinho dessa. O que eu selecionar dessa seleção, ela vai subtrair. Quero tirar essa parte aqui. Ela vai subtrair, ok? E ainda tem a última opção, que é a intersecção. Essa opção vai selecionar apenas a área que for de intersecção entre a seleção que já existe e a nova seleção que eu vou fazer agora. Então, eu quero fazer uma seleção só desse ponto aqui, ó. Tudo que tiver nesse miolinho, olha só, que for a intersecção, ele vai manter, todo o resto ele fez desaparecer. Ok? Retângulo foi. Vamos falar agora do Elliptical Tool. Selecionei aqui, fechei e selecionei aqui a minha imagem da lua. Então, eu clico, seguro e vou para o item Elliptical. Pronto, tá lá. Perceba que tem as mesmas ferramentas aqui e eu vou criar uma forma circular. Como que eu vou fazer isso? Da mesma maneira que eu fiz o retângulo. Clico e arrasto. Olha só.
ela faz um círculo, fez uma forma oval. Se eu quiser fazer um círculo perfeito, para tirar a seleção primeiro, eu posso vir aqui em Select, Deselect, ou Command D ou Ctrl D, se for o Windows. Então, se eu quiser fazer uma seleção aqui, ó, circular, perfeita, eu seguro o Shift e ele faz um círculo perfeito para mim, ok? Vou fazer um círculo assim. Mas eu quero reposicionar, ó, com a própria elíptica selecionada, e se eu tiver uma seleção e clicar dentro dessa seleção, a minha ferramenta, clicar não, desculpa, e pausar o mouse sobre a minha seleção, o meu mouse, o cursor muda para essa setinha branca, ó, de reposicionar, tá certo? Olha só. Se eu colocar fora, ele volta a ser a ferramenta de seleção, essa cruzinha dentro. Eu fiz aqui, por sorte, uma seleção do tamanho da Lua perfeitamente. Mas eu poderia não conseguir fazer essa seleção. E aí é o seguinte, tem um truque interessante para quem quer selecionar objetos ovais. Eu vou dar o Ctrl D aqui para tirar a minha seleção e vou mostrar esse truquezinho para vocês. Em View, a gente tem a opção Rulers ou Ctrl R ou Command R e aparece essas réguas aqui em cima e na lateral. Se eu clicar sobre ela, arrastar, clique e arrasta, vem um fiozinho, eu vou posicionar bem próximo aqui da minha lua. Pronto, vou clicar na parte de cima e arrastar, mesma coisa, próxima lua. Agora, com a ferramenta elíptica selecionada, eu clico na intersecção aqui nesse ponto entre as réguas e faço com o Shift clicado aqui a minha esfera perfeita. E olha só, eu fiz certinho o tamanho da Lua. Então, a dica é, sempre que precisar fazer uma seleção circular, elíptica, que você quer que seja perfeita num determinado ponto, crie essas réguas com base na ponta da sua esfera e no eixo entre elas, né, na intersecção entre elas, comece a sua seleção e arraste até aonde você desejar. Para retirar essas réguas, clica aqui na ferramenta de cima, Move Tool, e clica até a reguinha, clica nela até a reguinha novamente e pronto, desapareceu. Então, agora, se eu clicar no Refine, olha só, algumas coisas interessantes. Eu tenho um modo de visualização que eu posso visualizar a minha imagem de várias maneiras, a minha seleção, ó, como a imagem é, com o que não está selecionado com uma camada vermelha, com o que não está selecionado numa camada preta, numa camada branca, só preto e branco, ou seja, só minha seleção e meu fundo sem a imagem aparecer, só o que está selecionado com o que não está selecionado transparente, e o modo tradicional, o modo sem seleção, ok? Aí, conforme vocês gostarem mais de trabalhar, e não tem muita regra, eu vou ficar com essa opção aqui do white, nesse caso, porque o fundo é preto. Então, olha só, eu vejo como tá a borda da minha imagem, tá vendo? Ela tá bem, digamos assim, um corte seco. Se eu adicionar aqui um pouco de feather, ele vai suavizar essa borda. Então, eu vou colocar bastante aqui para que vocês possam ver. Olha como ficou, ele pegou um pouco do que tem o preto, né, da imagem. Não é que ele criou uma sombra, ele pegou um pouco do preto que tem na imagem de baixo. Vamos voltar aqui. Vamos suavizar a borda por aqui. Olha só o que ele faz. Ele suaviza, ele não fica tão
marcadinho, arranhadinho, ó. Vou até ampliar um pouco aqui minha imagem, clicando no Ctrl e a barra de espaço. Olha só, Smooth, vamos suavizar aqui essa borda. Olha só, ele não marca tanto, não parece um picote, tá ok? Então, essas são algumas opções para redefinir a sua seleção depois dela feita. Antes de fazer sua seleção, você já pode configurar algumas coisas. Vou dar um Command D aqui e vou colocar um feather de 20 pontos, por exemplo. Agora eu vou clicar e arrastar, tentar fazer aqui novamente aquele negócio que eu fiz antes. Vou clicar, acho que é mais ou menos aqui. Vou posicionar aqui. Pronto. Vamos lá no... Opa, pronto. Olha como ele fez aquele feather que eu mostrei para vocês já nessa seleção. Por que que isso acontece? Quando eu coloco aqui, ele já cria a minha seleção com esse preset. Ok? Bom, então essa foi uma primeira aula sobre seleção. A gente apresentou aqui a ferramenta retangular e elíptica. Na próxima aula a gente continua falando desse tema, que ainda tem muita coisa para ser dita, outras ferramentas para serem estudadas, e aí a gente vai dar continuidade nesse assunto. Se você gostou dessa aula, por favor, não esqueça de avaliar, deixar seu comentário se tiver alguma dúvida. Pode curtir a gente no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal e eu te espero na próxima aula. Muito obrigada e até lá!